Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que Deus seja com você. Obrigada por estar aí. Graças a Deus. Que abençoe, o Senhor abençoe sempre você e sua família. Hoje nós realizamos um trabalho de clamor em favor da restauração das famílias. Às 9, 15 e 19h30. Claro, com o clamor dos 52 dias. E se o que você precisa é uma restauração na sua família, Deus está pronto a agir. Na sua saúde, você precisa ter a sua saúde restaurada, tua vida financeira, seja o que for. Quando a gente pede, a gente recebe. Busca, encontra. Bate, abrir-se-lhe-á as portas. É lutando que a gente vence. Domingo nós entramos no propósito dos 52 dias. E por 52 dias nós vamos estar em oração, em jejum, de segunda a segunda. Em São Paulo, a primeira reunião acontece às 7 da manhã, de segunda a sexta. Sábados ao meio-dia, o clamor da restauração. E domingo, as nossas 3 reuniões. Todos os dias. Amanhã já teremos o nosso primeiro jejum da restauração. Nós vamos abrir às 15 horas e vamos até às 22 horas de joelhos. Se você já participou conosco, você sabe que é uma corrente de fé. Nós nos curvamos diante do Senhor e ali ficamos em oração, porque entendemos que a oração é a chave que abre a porta da vitória. Você quer vitória? Tem que orar. Não tem vitória sem oração. E é por isso que a gente se separa mesmo. E passamos um período reservado só para buscar o Senhor. E o resultado é o que você sempre acompanha. Milagres. Porque o Senhor opera hoje e vai continuar operando. Amanhã, o primeiro jejum, às 15 horas, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, abrindo o jejum, o primeiro, da restauração, dentro do propósito dos 52 dias. E domingo, eu vou realizar a reunião das 9 e depois vou retornar às 18 horas. Isso vai acontecer em todos os templos, para abrir o jejum do milagre. Porque na segunda é feriado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir às 18 horas e passar a madrugada, 12 horas, de joelhos em oração. E eu vou dar encerramento das 5 às 6 da manhã de segunda-feira. Vai ser realmente um trabalho para viver milagres. E eu me sinto muito abençoada por ter este entendimento de viver em oração, em jejum, na presença do Senhor, porque eu sei que não tem uma outra forma de vencer. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui em 2 Samuel 13. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer, por causa de sua meia-irmã Tamar. Pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe:
permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Muito bem. Caráter é a vida interior de uma pessoa. E Amnon deixou bem claro que ele não tinha caráter. Jonadab, menos ainda. Autocontrole, autodisciplina, entregar-se à formação de um caráter íntegro, segundo o de Deus. É o que o Senhor espera de cada um de nós. Amnon não tinha autocontrole, autodisciplina, e não estava nem aí em formar, em trabalhar a formação do seu caráter. Era um fraco, porque facilmente foi influenciado por um sujeito que a Bíblia diz astuto, mau caráter. Filho mais velho do maior rei de Israel. Então, supõe que ele já era um pré-ordenado a realizar coisas grandes para Deus e para o povo de Deus. Mas o sujeito, o filho mais velho, o primogênito do maior rei de Israel, que poderia ter construído uma história de sucesso, teve uma história de vida miserável, triste, decadente, vergonhosa, porque era um sujeito emocional, desequilibrado, fraco, sem caráter, sem autocontrole, sem autodisciplina. E uma coisa você deve entender. Se você quer ir longe, se não tiver autodisciplina, não vai muito longe. Não tem como ir. Se deixou levar por um sentimento diabólico. Uma paixão proibida. Que uma pessoa emocional, mundana, acha lindo. Isso aqui colocaria, se fizessem um filme, muitas pessoas na fila do cinema. A paixão proibida. E as pessoas vão e assistem e choram, se emocionam. Ai, que coisa linda! Que amor lindo! Mas, biblicamente, isso foi uma destruição. Por isso que você tem que tomar cuidado. Cuidado com as influências. Que tipo de influência tem controlado a sua vida? Você tem sido influenciado pelo quê? Pela televisão? Por filmes, por novelas? Pela visão mundana? Cuidado! Cuidado! Porque a história do Amnon com Tamar poderia dar um filme. E muitos iam chorar e achar lindo. Mas isso aqui foi abominação, maldição diante do Senhor. Ele se deixou levar por um sentimento
que se ele tivesse autocontrole, ele tinha combatido. Era um sentimento maligno, diabólico, ele se apaixonou pela meia-irmã dele. E ele alimentou aquele sentimento. Um sentimento maligno, que o levaria à destruição, como levou não só ele, como a irmã e a família. O que começou com sentimento, terminou em tragédia. Gente para influenciar negativamente ao que mais podemos, o que mais é muito fácil encontrar. Olha o conselho do Jonadab. Olha o conselho. Se esse rapaz tivesse caráter, ele tinha dito para o Aminon, não, busca se libertar disso, briga contra isso, se livra disso. Isso não é para você. Não. Esse tipo de influência tem muita gente que segue. Muitas pessoas são guiadas por Jonadabes. O Jonadab, ao invés de ajudá-lo a se equilibrar, levou ele a um desequilíbrio maior. Deu a ele um conselho de se fingir de doente, de fazer todo um teatro ali, para que pudesse convencer o pai a mandar a irmã, para que ele pudesse violentar a irmã. Então, você vê como o diabo trabalha. Ele colocou aquele sentimento no Aminon, colocou Jonadab no caminho de Aminon, para dar um conselho errado. O fraco não só alimentou mais aquele sentimento, como seguiu aquela influência, aquele conselho diabólico. E no final, se você continuar lendo, você vai ver o tamanho da destruição, a tragédia que aconteceu. Então, preste muita atenção nisso. Autodisciplina, autocontrole. Entregue-se à formação de um caráter íntegro, segundo de Deus. Não alimente pensamentos e sentimentos contrários à palavra de Deus. Não ceda a influências diabólicas, a conselhos malignos. Em nome de Jesus Cristo. Porque nunca termina bem. Cuidado. O diabo lança seta. É aquele pensamento, é aquele sentimento. Você vê que foi tão diabólico que ele chegou em função daquele sentimento, parecia que ia adoecer. E aquilo era emocionalismo. Era um sentimento diabólico que precisava ter sido combatido. Mas não foi. E para pesar ainda mais, veio Jonadab com conselhos errados e Aminon acatou e, enfim, terminou em tragédia. Em nome de Jesus, ouça Deus, vá pela palavra do Senhor, se submeta ao Senhor. Não seja influenciado pelo mundo, por mundanos, por ideias mundanas. Fica com o que o Senhor nos orienta. Aquilo que você sabe que é contrário à palavra, não alimenta. Combata. E fica com o que diz, com o que o Senhor fala na sua palavra. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que deseja colocar sobre a TV. Eu volto já para nós orarmos. Dona Samara, qual foi a mais recente conquista que a senhora obteve através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Olha, presbítero, a mais recente dentre muitas, mas a mais recente mesmo, eu obtive agora nesse jejum, no último jejum da igreja, do ministério. E assim, eu posso afirmar com convicção que foi a maior
a maior de todas até então, que eu creio que Deus tem muito mais. Mas, eu vou contar desde o início, eu quando pequena, minha mãe me teve e me deixou com os meus avós no interior. E eu cresci lá com eles e ela veio embora para a cidade grande. E desde então, isso acarretou em mim, gerou dentro de mim mágoa, tristeza, uma sensação de desprezo, de abandono. E esse sentimento foi crescendo, passaram-se os anos. Enfim, hoje, há 7 anos atrás, eu vim morar com a minha mãe, aqui na cidade grande. E o relacionamento, um caos, uma tragédia. Aliás, nem existia relacionamento entre nós duas. Nós vivíamos na mesma casa, nos víamos todos os dias, mas uma barreira imensa. O mesmo vazio, a mesma mágoa, o mesmo ressentimento, as mesmas sensações. E era muito forte dentro de mim. Isso tomava todos os meus dias, perdi as contas de quantas noites eu chorei com esse vazio, com essa mágoa, com esse rancor, com ódio da minha própria mãe. E depois que eu cheguei aqui no ministério, Deus foi me cobrando isso, que eu tinha que mudar essa situação, eu tinha que reverter essa situação. E eu pedia, Senhor, me ajuda, eu quero mudar essa situação, porém eu não tinha atitude. E aqui no Ministério nós somos ensinados assim, a ir de frente com a situação, a enfrentar, a usar o que o Senhor nos ensina. E sempre vinha do altar, que eu tinha que enfrentar, que eu tinha que atacar. E nesse último jejum eu determinei. Eu já tinha feito vários jejuns em prol disso, porém eu não tinha tido ainda a atitude de fazer o que eu fiz. E nesse jejum eu determinei, eu falei, Senhor, eu não aceito que seja só mais um jejum. Eu vou sair daqui com a minha vitória. Era o jejum do impossível, foi o jejum do impossível. E isso para mim era o impossível, a minha vida inteira. Foram 23 anos com esses sentimentos, com esse vazio, uma verdadeira destruição. E isso tudo me tomou conta de mim. O nosso relacionamento era zero, não existia. Eu me formei na faculdade, a mesma coisa. Abraços, tanto da minha parte quanto da parte dela. Abraços vazios, sem palavras carinhosas. Que filha não gostaria de receber um parabéns de uma mãe numa data tão especial quanto uma formatura de faculdade? E eu não tive isso. E isso tudo me magoava muito, esse sentimento só crescia. E eu aqui dentro do ministério fui aprendendo, Deus foi me cobrando. E eu fui trabalhando, Deus foi trabalhando, eu dei chance para o Senhor trabalhar em mim, essa mudança, essa restauração. E nesse jejum eu decidi. E eu decidi, Senhor, vai ser nesse jejum, vou pedir perdão, vou fazer a minha parte porque eu conheço a Tua palavra. E se não partir dela, vai partir de mim. Eu vou ter que ir contra essa barreira. Porque na mesma casa a gente não se encontrava. Inclusive, quando eu contei para uma tia minha, ela falou assim, olha que bonito, vocês, mãe e filha, se encontram na mesma cidade. Eu falei, não, mãe e filha se encontram na mesma casa. Isso é muito forte, porque a gente não tinha relacionamento. E eu sei que ela é minha mãe, eu sempre soube que ela é minha mãe, mas não existia esse relacionamento, enfim. E eu determinei que essa barreira tinha que cair, porque não aguentava mais. Presbítero, se o senhor perguntar quantos anos eu tenho 23 anos e foi a minha vida inteira. Quer dizer, eu não tive paz. Chorei muitas noites, muito tristes. Nada, vinham umas alegrias, mas no outro dia já não tinha mais. Porque quando isso vinha na minha mente e no meu coração, era o fim daquele dia, era a tristeza total. E eu determinei e consegui essa vitória para a honra e glória do Senhor Jesus, porque de mim não veio. Eu me dispus para o Senhor, mas foi Ele que realizou, para a honra e glória do nome dEle. Estou extremamente feliz, espero mais em Deus, e foi muito mais do que eu pensava, porque eu imaginei uma coisa, eu ensaiei muito, ensaiei diversas vezes para esse momento acontecer, mas eu nunca tinha tido atitude e nem coragem. E eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, eu quero essa coragem, eu quero essa fortaleza, eu quero esse espírito de fortaleza para chegar diante dela e consagrá-la a Ti como minha mãe, porque eu sei que o Senhor confiou a minha vida, a vida dela. E não pode ser assim. E o que o Senhor queria de mim era isso, era essa atitude de pedir perdão, de consagrá-la a ela como minha mãe, eu que conheço a palavra. E isso aconteceu para a honra e glória do Senhor. Eu cheguei, no mesmo dia do jejum, eu saí daqui às 8 da manhã e fui para casa. Cheguei em casa, ela estava, e assim como eu tinha ensaiado tantas vezes, eu fiz. Cheguei, olhei nos olhos dela, falei que a amava, porque dentro de mim eu falava, Senhor, eu tenho que trazer à existência esse sentimento.
por mais que não existisse, eu tenho que trazer, porque aqui nós somos ensinados a trazer existência ao que não existe, ao que diz a palavra. E aqui nós somos incentivados, nós somos impulsionados pela palavra que sai do altar, que é a palavra verdadeira e a palavra viva do Senhor, a fazer o que Ele espera de nós. E assim eu fiz e conquistei pela minha fé e para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje existe uma paz interna. Uma paz interna, o meu semblante mudou, o semblante da minha mãe, a harmonia que não tinha, nunca existiu, hoje na porta da minha casa eu sinto. E isso em poucos dias. A senhora tem a dizer a essa pessoa que nos assiste nesse momento que talvez se encontre da mesma maneira como a senhora se encontrou um dia, com mágoas, com raiva, com ódio, e não sabe como mudar isso na vida dela. Qual é a orientação que a senhora dá para essa pessoa? Que busque ao Senhor. Que busque ao Senhor, porque assim como a palavra dele diz, os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então, por mais que a situação mostre que não, se você quer e se dispõe para Deus, é possível, porque o impossível a Ele pertence. Então, para a gente é impossível, mas para Ele é possível. Que creia, que busque incondicionalmente que o impossível acontece, assim como aconteceu na minha vida. É importante ressaltar também que hoje a senhora é uma evangelista, ou seja, para quem um dia precisou de vida, hoje tem tido condições de levar a vida a outras pessoas, não é isso? Amém. E isso é uma das maiores alegrias que eu tenho na vida e no ministério. O Ministério Mudança de Vida, os ensinamentos que a senhora recebe aqui, representam hoje para a senhora? Olha, presbítero, representam a minha vida, porque hoje eu tenho um lugar que me recebe, eu tenho um Deus que me recebe, eu tenho um Deus que me ensina a caminhar como é certo, a fazer o que é certo. E aqui no ministério eu aprendi, porque eu vim de outro ministério. E a minha fé, o meu espírito era totalmente acomodado. E aqui eu conheci esse Deus que faz, esse Deus que me cobra as minhas atitudes enquanto filha. Então, foi aqui que eu aprendi. É aqui que eu bebo desse espírito de vitória, de fortaleza, de luta, de guerra. E eu estou muito feliz aqui no ministério. E como o senhor falou, um dia eu precisei de vida, um dia eu estava sem vida. E hoje eu tenho essa vida e eu posso levá-la às outras pessoas. Hoje abençoada. Abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que talvez, Senhor, como Aminon, tenha alimentado os pensamentos e sentimentos malignos. Tem cedido a influências diabólicas, a imaginações diabólicas, a criatividade diabólica, como foi aqui nessa história. Deus de Israel, talvez essa pessoa não está tendo força para reagir, mas que hoje ela possa dar crédito à tua voz e se submeter ao que o Senhor está falando. Que essa mensagem possa ir de encontro à necessidade dela e que ela dê atenção à tua voz agora, Senhor. Passa do teu sangue sobre ela. Que todo controle diabólico, pensamento, sentimento, influência maligna sejam repreendidos agora. E que essa vida seja livre agora. Que ela seja liberta de todo controle diabólico, de toda opressão. Que ela não ceda à carne. Que ela não ceda à carne. Que ela não ceda a influências mundanas, malignas, aquilo que o mundo aplaude como certo, mas que o Senhor condena, que ela não ceda. Que ela combata, meu Pai. Que ela reaja, porque nunca termina bem quando uma pessoa sai da tua vontade e direção. Que ela possa ouvir a tua voz e nesse momento ter o entendimento e se submeter a ela. Da força, da visão, da direção. Que essa vida seja liberta. Abençoa a vida dela, a família, o lar, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV. Determino milagres, saúde mental, emocional, física, espiritual, visão, entendimento, clareza no entendimento. Um espírito de sabedoria controlando a vida dela, de discernimento. Que ela tenha controle sobre as emoções dela. Que ela, a partir desse momento, passe a trabalhar o autocontrole,
a autodisciplina e se entregue definitivamente à formação do caráter dela segundo o seu. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, prosperadas, abençoadas, tenham para emprestar, não tomem emprestado, porque têm semeado no teu reino. Que tenham com fartura, com abundância. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa decidir plantar no teu reino, ela vai colher abundantemente mais. Visita todos com vitórias, onde esse programa estiver chegando. Que salvação, libertação, despertamento, milagres estejam chegando também. Para a glória do teu nome. Obrigada, Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Se você desejar ligar, o número do Disque Vida é 0 Operadora 11 3876 5592. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar amanhã às 15 horas abrindo o primeiro jejum da restauração, dentro do propósito dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Domingo também vou estar realizando às 9 da manhã na Celso Garcia 777 no Brás, às 9 e retornando às 18 horas para abrir o jejum do milagre. Porque na segunda é feriado e nós vamos passar a madrugada toda, começando às 18 horas, às 6 da tarde, e vamos a madrugada até às 5 da manhã, das 5 às 6, eu vou dar encerramento de segunda-feira, clamando de joelhos, em oração. Eu amo os que me amam, e os que me buscam na madrugada me acharão. Há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. E a Bíblia manda: orai sem cessar. A oração é a chave que abre a porta. Vamos buscar a Deus. Estamos neste propósito, hoje, clamando, e todos os dias por 52 dias. Deus vai operar grandes milagres. Esteja entre nós. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Primeiro jejum do propósito de fé dos 52 dias. Amanhã, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Jejum do propósito de fé, dos 52 dias.